Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos e ouvintes, é um prazer muito grande nós termos vocês em nossa companhia através deste canal, desta rede social. Agradeço a Deus do fundo do meu coração o apoio espiritual, moral, as orações dos irmãos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela vida de cada um de vocês que estão unidos neste mesmo propósito de levar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Estão orando por nós e nós orando por vocês. Juntos, unidos em orações, nós somos mais fortes e juntos nós vamos vencer nesta última hora da igreja. Amados, compartilhe nossos vídeos, se for do seu agrado. Comente no rodapé dos nossos vídeos, comentários são muito importantes, sugestões são muito bem-vindas. Não esqueça nunca de rever os sinos das notificações para recebimento dos vídeos do nosso canal. E também não esqueça de deixar o seu like e assistir o vídeo na íntegra, para que o YouTube dê relevância ao canal Bíblia em Foco. Estamos caminhando para 9.400 inscritos, estamos felizes com Deus, estamos nos aproximando dos 10.000 inscritos. Toda a glória, toda a honra. Alguns dos irmãos felizes comentaram: pastor, está quase chegando a 10.000 inscritos. Sim, quando começou nós nem sonhávamos, nem tínhamos em mente números de inscritos, mas Deus, aprove a Deus abençoar o canal Bíblia em Foco. Eu acredito que de 10.000 nós vamos para 100 e de 100 para mais. Queridos e amados irmãos, aproveite esta rica oportunidade que vocês estão tendo de ouvir a palavra de Deus através da minha instrumentalidade, através do Espírito de Deus na minha vida, que tem me impulsionado. Aproveite esse momento em que o Espírito de Deus está me instrumentalizando para levar até vocês a palavra verdadeira como ela é. Não sabemos se o YouTube vai se manter, essa plataforma vai se manter para sempre, doravante no ar, ou se vai haver uma outra plataforma, ou se o YouTube um dia vai mudar as suas regras de se manter os vídeos no ar, ou se vão, quem sabe, passar por um problema como muitos canais têm passado e de repente são banidos os canais do ar. Então aproveite esse momento ímpar que Deus está nos dando para que vocês possam se fortalecer ouvindo todos os vídeos do canal Bíblia em Foco, essas verdades bíblicas que muitos pastores, líderes e obreiros não têm mais coragem e não têm mais ânimo de passar e de falar. Muitos deles estão desfalecendo na seu próprio desejo de viver essa doutrina, mas acabam desfalecendo. Então aproveite esse momento ímpar, porque isso é muito importante para a sua vida espiritual. Queridos e amados irmãos, sem muita delonga, sem edições e sem cortes, porque nós fizemos tudo ao vivo aqui, nenhum vídeo do canal Bíblia em Foco tem edição, ou cortes, ou retomada, ou retirada de palavras. A única coisa é que tem um fundo musical em alguns dos vídeos, quando a minha filha tem tempo do trabalho dela, está um pouco... o trabalho está um pouco mais aliviado, ela consegue editar e colocar um fundo musical que eu acho muito importante, que é o carro-chefe do canal Bíblia em Foco, que é o hino da harpa. Mas não tem edições nem corte algum nos vídeos do canal. Então vamos, doravante, falarmos daquilo que é interessante, que é a palavra de Deus, e sairmos um pouco daquilo que fica nas nossas palavras. Nós queremos falar nesse vídeo de hoje sobre... Eu não ia falar mais, irmãos, sobre esse assunto, porque eu já comentei bastante sobre esses assuntos em vídeos anteriores, mas devido a pedido dos irmãos e devido a eu estar analisando alguns detalhes de algumas lives e alguns vídeos da igreja Deus é Amor, eu cheguei à conclusão de comentar sim, passar para vocês um pouco daquilo que nós conhecemos da igreja Deus é Amor. Então eu quero falar sobre Davi Miranda versus Davi Miranda Neto. Porque o Davi Miranda Filho, no caso, já se desligou da IPDA, que era um candidato muito forte, devido até ter o próprio nome do pai, para ser o sucessor da igreja, mas se desligou. Então a gente já sabe que aí não vai ter mais sucessão através do Davi Miranda Filho. Então os irmãos percebem que há um respeito muito grande no nome David na família Miranda, desde o próprio missionário. Aí vem o Davi Miranda Filho e o Davi Miranda Neto, que é o filho do pastor Lorival e da cantora Débora Miranda. Então vocês percebem que parece que eles vinham preparando a sucessão ministerial. O senhor é contra? Eu não sou contra a sucessão ministerial
de pai e de filho. Eu sou contra se o filho ou o neto não tem ministério a nível de suceder a pessoa que estava na presidência, e aquilo então entra no campo do nepotismo, onde a pessoa entra para suceder na força, para manter os padrões, manter a doutrina da igreja, enfim. Então eu sou contra esse no sentido de nepotismo, que é manter ministério de pai para filho como no sacerdócio araônico. Hoje nós estamos no tempo da graça e nós não temos mais um sacerdócio araônico, então não estamos debaixo de nepotismo religioso. Meus queridos e amados irmãos, ouvindo algumas lives e alguns comentários do Davi Miranda Neto, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, bem claro, que eu não tenho nada contra o ministério do missionário Davi Miranda, admiro, tenho um grande respeito por 96% dos fatos e do seu trabalho ministerial. Sou contra aquilo que ele errou como homem, sou contra, mas não contra a pessoa nem o ministério dele. O reconheço como um grande líder da última hora da igreja na face da terra desses últimos 500 anos. O missionário Davi Miranda é um grande líder, exerceu uma grande liderança. Falhou em alguns detalhes e deixou muito a desejar por causa que o homem é falho como qualquer outro ser humano. E o missionário é um ser humano como qualquer um era, ele também era. Um ser humano normal, um homem normal como qualquer um de nós. Então todos nós falhamos e ele falhou em algumas partes, mas isso não desabona a sua conduta ministerial, a sua perseverança e o seu ministério. Bom, mas o que eu quero dizer com isso? Ouvindo algumas lives do pastor Davi Miranda Neto, não é pastor ainda não sei se é cooperador, não sei, ele nunca apareceu no ministério, até porque os netos do missionário nunca fizeram nada na igreja, nunca apareceram na igreja, nunca cooperaram. E a gente sabe que não é proibido cooperar simplesmente por ser filho do Lorival, da Dé, porque os jovens da Deus e Amor, mesmo sendo impedidos de ser batizado antes do quartel, dos 18 anos, eles não eram impedidos de cooperar, eles poderiam cooperar em obediência ao ministério, mas nunca vi eles cooperando, nem os filhos do Lorival, do pastor Lorival, nem os filhos do pastor Sérgio Sora, nem os filhos do pastor Davi Miranda Filho, nem os filhos do Daniel Miranda, do pastor Daniel Miranda, nenhum deles. Eu nunca vi eles envolvidos com a igreja, sempre talvez estudando, sei lá onde que andavam. E de repente, essa é uma das minhas contrariedades, que aí de repente o Davi Miranda Neto aparece do nada, pega a cadeira cativa e já sai cooperando no alto escalão, aí depois da partida do missionário. Mas aí não é isso que fica o que mais me preocupa, é algumas lives que o rapaz, o Davi Miranda Neto, está colocando na internet, e ele diz que existem alguns criticadores, algumas pessoas sem conhecimento, algumas pessoas que não têm conhecimento, que são semeadores de contenda. Ele leu alguns versículos que Deus abomina, que semeia contenda entre irmãos. Claro que abomina, com certeza. Mas o nosso lema aqui não é semear contenda entre irmãos, não é ser de língua dobre, e nem está comentando aqui, falando mentira ou semeando contenda ou no sentido de um caminhar de uma jornada maligna, querendo ver o mal da igreja, de forma alguma. Nosso comentário aqui é que ele usou esse versículo para se explicar e se justificar. Percebi em algumas lives que ele está se justificando muito, usando muitos versículos da Bíblia para justificar o que ele quer fazer doravante com a igreja de Deus e Amor. Eu acho isso em vão, não precisa, não há necessidade. Todo mundo está percebendo que eles querem implantar um novo sistema, e se eles querem implantar um novo sistema, eles têm o direito de implantar, fazer o que bem entender, porque eles são diretores da igreja, mas não precisa ficar querendo polir a situação, querendo conversar obreiros experientes e os irmãos da igreja, de forma alguma. Bom, meus irmãos, o que eu acho sobre quem deveria ser o sucessor? Bom, eu acho que o pastor Davi Miranda, ele perdeu aquela linhagem de ser o sucessor por causa da sua vida desregrada. Não estou aqui para julgar ninguém, é bom lembrar isso, que eu não estou aqui para julgar ninguém. O pastor Sérgio Sora seria o homem mais indicado a suceder o missionário Davi Miranda antes daquela queda fatal dele, daquela situação constrangedora que ele entrou ministerialmente falando. Era um dos homens que tinha um perfil muito semelhante ao ministério do missionário Davi Miranda. Não estou dizendo que tinha que ser ele. Também não estou dizendo que concordo com o ministério dele, não estou dizendo que gosto 100% do ministério dele, mas estou dizendo que era um dos homens que tinha perfil, nível espiritual
e que trabalhava no mesmo sistema ministerial do missionário, que seria um homem ao alcance de oração, de consagração, de viagens, viajou à África, viajou o mundo todo, então é um homem que tinha condições de assumir. Claro que depois ele caiu em descrédito devido à sua conduta, puxou muito para o lado extremista, começou a sair daquilo que Deus tinha para ele, mas era um homem indicado. E o outro, pastor Lorival de Almeida, não no sentido doutrinário, no sentido do nível doutrinário da Igreja dos Amores, porque o pastor Lorival tem um nível um pouquinho diferente doutrinariamente falando, mas no nível de ministério, testemunho, nunca se envolveu em confusão, nem em bagunça, seria uma pessoa indicada. Pô, mas o que vem acontecer? O pastor Lorival, na última hora, devido ao trabalho, à correria, ele ficou um pouco doente, enfermo, e a gente percebe que ele não tem o nível espiritual de alcançar o ministério do missionário Davi Miranda. Nem o Sérgio Sora teria hoje em dia. Teria naquela época do passado, antes dele cair no descrédito, porque hoje ele caiu muito no descrédito, no nível ministerial que ele exercia anteriormente. Bom, meus irmãos, então seria esses dois. Daniel Miranda também não teria condições, porque o Daniel Miranda está com a vida completamente destruída, sempre levou uma vida desregrada, aparecia, sumia, aparecia, desaparecia, voltava, retornava, nunca teve uma vida constante na presença de Deus. Então não comento e não falo que o Daniel Miranda Filho, que o Davi Miranda Filho, o pastor Davi Miranda Filho e o pastor Daniel Miranda teria condições de assumir o ministério do missionário Davi Miranda. Não estou aqui para idolatrar Davi Miranda, mas estou aqui para dizer que respeito o ministério dele, que tenho respeito pela vida dele e sei o líder que ele era. Falei de muitas coisas que ele errou, porque a igreja precisa esclarecer, porque ninguém falava, porque era Davi Miranda, ninguém tocava. Então muitas coisas sim, o missionário agiu como Eli, fechou os olhos, fez vista grossa, muitos detalhes, fez vista grossa em cima da sua família, criticou outras igrejas, dos ministérios, falou mal de liderança, chamou muitos obreiros de lobo, e os lobos hoje estão dentro da própria família, destruindo o trabalho maravilhoso que ele fez durante longos anos, que na verdade que o homem era guerreiro, era de oração, era um homem que Deus usava para fazer milagres verdadeiros no começo da sua carreira, usava. No final agora a igreja começou a se corromper, até na área dos milagres, mas o missionário sempre foi um homem de respeito para fazer a obra de Deus. Então esses dois seriam os indicados. Bom, mas como o Sérgio Sora acabou saindo, o missionário, o pastor Daniel Miranda não teve condições, e o pastor Davi Miranda Filho saiu fora da igreja por causa da sua vida completamente desregrada, sobrou o pastor Lorival e a Débora, que sempre foram perseverantes, não tem escândalo na vida conjugal, sempre tiveram um bom testemunho, sobrou eles do lado do missionário. Então o que acontece? Isso automaticamente, nessa fraqueza física do pastor Lorival, porque ele está um pouco fraco, doente, sobrou o quê? Ou coloca um fora da família, que jamais a Igreja de Deus e Amor ia fazer, colocar alguém fora da família. O senhor é contra colocar? Eu sou a favor de colocar alguém fora da família e sou contra por algum aspecto. Por algum aspecto, eu não estou aqui para condenar. O trânsito está bastante intenso, meus irmãos. Eu não estou aqui para condenar a atitude da família e não querer um estranho, porque em um certo ponto eles têm razão. Se coloca um que não é da família, de repente eles vão romper, no sentido de romper a doutrina, mas a própria pessoa da família já está rompendo a doutrina. Então essa é a preocupação da igreja, não colocar um fora da família, para que a igreja, por dois motivos, um seria a doutrina e outro seria não perder a presidência da igreja, para eles manter sempre a família no poder. Então tem o lado bom e o lado ruim de colocar um estranho, e tem o lado bom e o lado ruim colocar um da família. Então, sendo homem de Deus, poderia ser da família ou um estranho, que se agisse corretamente, biblicamente falando, da igreja, ia seguir os padrões que ela sempre viveu. Bom, meus irmãos, eu estou aqui, eu não sou uma pessoa radical, eu não sou uma pessoa extremista, e eu sou uma pessoa centrada na palavra, porque o Davi Miranda Neto disse que tem que mudar as coisas, porque a mensagem tem que ser cristocêntrica, que tinha muita coisa que era doutrina de homem, que não era de Deus. Não, eu sou uma pessoa cristocêntrica, mas eu amo e respeito toda a doutrina do corpo e a doutrina fundamental e as doutrinas do corpo. Então, eu acredito assim, muitas coisas que a Deus e Amor tinha na área do extremismo tinha que mudar, mas mexer na doutrina que o velho missionário, o velho homem de Deus colocou, não podia mexer. Tinha que mudar algumas coisinhas, tinha que mudar, o culto tinha que tirar algumas coisas, muita coisa tinha que mudar, mas não mexer na estrutura da igreja, na estrutura doutrinária da igreja, tirar aquela credencial, carteirinha de carimbação, tinha que tirar mesmo, porque a doutrina tem que ser executada e vivida dentro da igreja, não prescrita numa bula e não vivida na prática. Isso aí tudo bem, mas a doutrina da igreja não devia mexer. Muitas coisas que eles estão mexendo não vai ser bom para a igreja.
a nível espiritual da igreja, eu quero dizer. Então deixa eu voltar com vocês. Então a pessoa indicada para suceder seria esses dois, mas como nenhum dos dois conseguiu, surgiu o Davi Miranda Neto. Bom, o senhor tem alguma coisa contra o rapaz Davi Miranda? De forma alguma. De forma alguma. Parece ser um rapaz educado, parece ser um rapaz de família, muito bem educado pela irmã dela, pelo pastor Lorival, um menino querido, doce, amável, mas a forma de conduta espiritual que ele vem trazer não é a conduta de um ministério como a Igreja de Deus é Amor. O senhor tem alguma coisa contra ele liderar? Eu não tenho nada, que tem que decidir a igreja, mas a nível de conhecedor do ministério, como eu fui, inclusive eu admiro muito a irmã Débora, no sentido de amor, de respeito com a pessoa da gente, que agiu com muito respeito com a minha pessoa, o pastor Lorival, um homem que eu admiro muito, ele é um ser humano culto, amável, bondoso e de testemunho. Agora, claro que ele tem as diferenças doutrinárias, como sempre teve. Do missionário, um pouquinho teve diferença. Então, isso, se o filho dele vir implantando isso com mais força, vai mexer muito na estrutura da igreja, porque a Igreja de Deus é Amor, ela está na primeira, partindo para a segunda geração. Tem muitas pessoas, ainda do tempo do missionário, vai chocar as pessoas, vai ser muito triste para as pessoas, porque essas pessoas vão ficar completamente abalados pelo novo sistema da igreja. Bom, alguns vão me chamar de legalista, vão dizer que o menino, o Davi Miranda Neto, está fazendo certo, tem que tirar aquelas coisas antigas. Eu não sou de acordo em tirar todas aquelas coisas antigas. Eu não sou de acordo em que implantar um novo sistema, de forma alguma. Eu não sou de acordo que tem que pegar e tirar tudo que o missionário fez. Eu sou de acordo que algumas coisas era preciso ser mudado, mas não a doutrina da igreja, a doutrina do corpo, as doutrinas fundamentais, até porque essas doutrinas foram colocadas debaixo de muita orientação. Ele mesmo teve umas que ele, no começo do ministério, que ele corrigiu, teve outras que ele foi acertando. Então, isso foi feito abaixo de oração e de muito discernimento. Então, é complicado alguém, menino hoje, novo, chegar e mexer na estrutura de uma coisa que alguém fez debaixo de muita oração, de muito sentimento de santidade, de busca por Deus. Então, tem que ter cuidado. O que precisava ser mudado, precisava. O culto bagunçado tinha que ser mudado, esse regulamento tinha que ser tirado, essas obrigações da pessoa ter que ir na igreja 4, 5 vezes por semana tinha que ser tirado, o respeito aos membros tinha que ser mudado, o pastor Lorival tem razão, em muitas áreas houve muito sofrimento, obreiros sendo massacrados, isso aí tudo tinha que ser mudado, mas o sistema doutrinário, meus irmãos, não poderia ser mudado, algumas coisinhas sim, mas outras não, como por exemplo, ouvindo a live, eu percebi ele dizendo que ele está entrando com um projeto para a mocidade, projeto Regenere. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu tenho conhecimento de dentro da Assembleia de Deus, da Deus é Amor, a minha família, isso aí vai para quase 50, 60 anos que a nossa família serve a Deus nesses dois ministérios. Já falei aqui que quando eu falo é conhecimento de causa, eu conheço muitos ministérios. Então ele vem falando de um projeto Regenere. Isso já matou a Assembleia de Deus. Eu não estou contra a mocidade. E aí, mocidade, presta atenção agora. Mas dentro da Assembleia, como obreiro, pastor, auxiliando pastores de envergadura, já falei o nome dos pastores quais atuei na Deus é Amor, na Assembleia de Deus e na Igreja de Jesus Cristo. Estou falando para vocês, a mocidade sempre quis ter um corpo fora da igreja, dentro do corpo. A mocidade sempre quis ser um povo diferente, falar uma língua diferente, viver uma vida diferente, sempre buscaram, e é por isso que alguns velhinhos têm raiva de alguns moços dentro da igreja. Eu não condeno os velhos e não condeno os moços, porque na verdade tanto os moços como os velhos deviam se respeitar e entrar num uniforme sentimento doutrinário para que eles vivessem uma só fé, porque na igreja nem velho nem moço é alguma coisa, dentro da igreja nem criança, nem velho, nem moço, dentro da igreja todo mundo é igual para Deus. Então não tem que existir um grupo da mocidade e um grupo dos velhos. Os velhos vêm num culto, os moços vêm no outro, os casais vêm no outro. A igreja não pode ser dividida em departamentos no sentido de idade ou de fé ou de modo de pensar. A igreja tem que ser uniforme, pensar uma coisa só. Então, na verdade, não tem que existir. Isso não é só na Deus é Amor, vocês estão apavorados na Deus é Amor, porque vocês vivem aí dentro. Mas a nível de Assembleia de Deus, isso é antigo. Jovens, vai no culto dos jovens, não respeita velhos, não chega perto de velhos, não é todos. Não tem a mentalidade, porque eles têm que ter uma nova linguagem. Escuta, aqui na igreja que eu congreguei há 2 anos atrás, aqui no Rio Grande do Sul, não vou falar o nome por respeito, o pastor também implantou isso aí. Isso feriu a igreja, machucou muitos irmãos e machuca a própria santificação dos jovens. Os jovens aqui, há 2 anos atrás, convivi com isso, tanto falando com um efeito de causa, que eles tinham que falar uma outra linguagem, falar a linguagem da qualidade, a linguagem dos jovens, a linguagem deste mundo, a linguagem para que eles possam ganhar o... Oh, meus irmãos, a igreja não precisa falar a linguagem do mundo para ganhar o mundo.
A igreja não precisa falar a linguagem do mundo para ganhar os jovens que estão desviados da própria igreja no mundo. A igreja tem que falar a linguagem da Bíblia. A linguagem do jovem é a linguagem de Paulo falou a Timóteo, irrepreensível. Nós estamos falando de algo, irmãos, que vocês têm que entender. Dentro da igreja não existe esse negócio de galerinha, galera, olá, nós, estamos aqui, estamos juntos, papá, estamos juntos, misturados. Isso aí não precisa falar essa linguagem para ganhar alguém. Se alguém quer falar essa linguagem da igreja, amém, ninguém está contra, você já é um pouco puxado para a linguagem do mundo, fale, mas querer implantar isso como um sistema para dizer que vai alcançar o jovem, isso não vai ganhar jovem. O que ganha jovem é santificação, jejum, oração, vida no altar, temor a Deus e respeito dentro de uma igreja. Então eu entendo os jovens que não querem se amoldar à palavra, que não querem ser Timóteos orientados por Paulo, que querem falar uma linguagem moderna e nova, eles já são carnais há tempo. Inclusive, quando nós íamos nas concentrações na sede mundial, nós cansamos de ver os filhos do pastor Sora, os netos todos missionários mirando na portão de entrada ali, parando suas blazers, suas caminhonetes, e meninas saindo de dentro daquelas caminhonetes com saia curta, tudo. Então esses rapazes, não querendo criticar, hein? Pode apelar que eu falo em qualquer lugar com vocês, sem medo de represália. Conheço vocês, então vocês não trazem um perfil doutrinário como o missionário Davi Miranda. Vocês não trazem um perfil como a irmã Irene Miranda, só que eles, como são pai, e sempre foram defensor da família, um dos erros do missionário é sempre acreditar no que os outros falavam, aceitar o conselho que os outros falavam. Um grande homem de Deus, mas tudo que os outros falavam ele acolhia. E não é assim, tem coisa que tem que rechaçar. Então, missionário e Ereni são muito bons para vocês, não vão falar nem os pais de vocês, mas nós estamos aqui para falar. Vocês já trazem esse perfil doutrinário diferenciado da família do próprio missionário. Então, entenda uma coisa. Deixa eu dizer para vocês, eu sei de fontes antigas, que sempre dentro da família Miranda, muitos ignoraram a forma de viver e de servir a Deus do missionário Davi Miranda. Só que ele estava certo e vocês estão errados. Tem coisas que ele precisava mudar, mas ele estava certo no seu perfil, sim. Agora volta comigo aqui que eu não posso perder a minha linha de raciocínio. Então tem que ter uma linguagem nova de fala para ganhar jovem, não precisa. A linguagem do cristão, seja jovem ou crente, de média idade, de idade avançada, é a linguagem do cristão, aquela linguagem que Paulo falou a Timóteo, irrepreensível, não é uma linguagem malandra, não é uma linguagem atualizada, uma linguagem que é falada nas bocas de fumo, entre os drogados, entre os modernos, entre o mundo dessa atualidade. É uma linguagem que nunca vai sair de moda, mas que nunca vai ser careta e nunca vai ser moderna, que é a linguagem de Deus, a linguagem da palavra, tá certo? Outra coisa que ele falou é o seguinte, que esse trabalho vem para valorizar o jovem, dando a entender, e vocês assistam, olha, não adianta questionar a mim porque eu vou falar a verdade, dando a entender que a Igreja dos Amor em 55 anos de fundação não teve valor à juventude. Nunca a juventude foi valorizada. Ora, meu irmão, quero dizer para você o seguinte, você está sendo muito sábio, você está distorcendo muitos versículos, muitas coisas e está conseguindo enganar o povo. A Igreja de Deus e Amor foi valorizada em 55 anos na mocidade, sim, com toda certeza. Há 25, 30 anos atrás, aqui em Porto Alegre, lotava a frente do altar com corais de jovens. Sempre foi valorizado. Agora, claro, não nessas coisas que vocês querem introduzir dentro da igreja. A palavra regenere, né, meu filho? Meu filho está aqui comigo, aqui no banco de trás, não vai aparecer nesse vídeo, mas nós estávamos estudando. A palavra regenere, ele tem 14 para 15 anos. Quer dizer reavivar, renovar e deixar tudo novo, não seria isso? Reavivar, restaurar, fazer novo, regenerar, ressurgir, restaurar. Então, o que tem que se fazer novo dentro da Deus e Amor? É o contrário, tem que se manter o que tinha. Não tem que se fazer nada novo. O novo dentro da Deus e Amor vai ser um problema sério a nível geral da Igreja Deus e Amor, vocês entendem? Ele deu a entender que nunca teve mocidade, que nunca foi valorizado o trabalho da mocidade, que a mocidade nunca foi uma mocidade santificada. Claro que a mocidade sempre foi, eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, e pode botar a crítica aqui, os jovens aqui embaixo. Dentro da Assembleia de Deus, em toda a minha atuação de 3 décadas ministerial e dentro da Deus e Amor, por quase 13 anos vivido, a mocidade sempre 70% foi rebelde, 70% não quer se enquadrar na palavra de Deus. Tem 20, 30% que é fiel a Deus e aceita a vontade de Deus. E seja Assembleia, Deus e Amor, qualquer lugar, sempre vai querer impor o culto deles, as regras deles e a vivência deles. E a igreja não é a sua regra, nem dos velhos, dos anciãos, nem dos casais, nem sua, nem ninguém. A igreja é a regra da Bíblia. Então presta atenção, meus queridos amados irmãos, isso tem acontecido. E isso vem para destruir o bom andamento da obra de Deus. Regenere. Isso é uma palavra que, se você analisar bem, isso dá uma conotação e uma ideia muito estranha para a Igreja Deus e Amor. Para quem viveu lá dentro, se consagrou e andou lá dentro, vai perceber que traz uma ideia nova
um projeto novo. E outra coisa, como tem a Fundação Reviver já dentro da própria igreja, que eu disse no outro vídeo, e muitos me criticaram, um corpo dentro do corpo, é um corpo dentro do corpo, já é uma própria igreja dentro do corpo. Mas essa fundação serviu muito para abrir a igreja quando ela não entra como igreja, entra como empresa lá no Nepal. Serviu de muitas coisas boas a Fundação Reviver. Mas assim mesmo já é um corpo dentro do corpo. Agora quer um outro projeto dentro da própria igreja, o Regenera. Nada contra um projeto, mas isso é algo novo dentro da Igreja dos Amor. Não precisava isso, poderia continuar servindo a Deus, ele assumir o trabalho e organizar trabalhos de mocidade sem entrar com esse projeto novo que isso abala. Bom, meus irmãos, para que eu sei que é muita coisa, se eu fosse falar aqui, era 2 dias sobre esses vídeos do Davi Miranda Neto. Eu vou me esquecer de muitas coisas, porque a minha mente, ela já é uma mente um pouco mais cansada de tanto pregar. Mas assim, ó, deixa eu falar para vocês. Na live de apresentação, ele apresenta o grupo responsável pelo Regenera na sede mundial. Ali está ele, com um moço da área da música da igreja. E mais 3 jovens ali atrás deles. Alguns são da família Miranda. Eu conheço muito bem os filhos do pastor Divaldo, do Sérgio Sora eu conheço um. Não tem muito envolvimento. E os do pastor Davi Miranda, o filho eu conheço de quando eram pequeninos. E os do Daniel Miranda, ele nunca apresentou muito, nunca mostrou. Então, ali tem 6 rapazes ali. E a gente percebe, irmão, que os rapazes ali, não quero criticar, eles não estão extravagantes a nível de Assembleia de Deus, a nível de outro ministério. Mas a nível de Deus é Amor, alguns rapazes estão um pouco extravagantes. Para mim, não. Para mim, não. Eu não me escandalizo com nada, porque eu tenho vivência no Evangelho. Mas o povo da Igreja dos Amor, que foi criado no tempo do missionário, orientado com tantas coisas, tinha umas que eram pecuinhas, que não havia necessidade, mas volto a dizer, o sistema doutrinário que ele implantou é muito bom. Isso provou que era bom, porque a igreja cresceu debaixo do sistema doutrinário. A igreja se manteve debaixo daquele sistema. A maior prova de que estava certo o trabalho do missionário é que a igreja proliferou no mundo todo. A maior prova de que ele estava certo são as ressurreições através da oração dele, algumas ressurreições verdadeiras, outras já começaram a bagunçar, os milagres verdadeiros operados por ele. A maior prova de que ele estava certo no projeto de fundação da igreja é que ele ministrou o maior batismo da atualidade, envolvendo todas as denominações, um batismo com quase 5.000 pessoas, vocês entendem? Os estádios de futebol eram lotados na pregação dele, até o Maracanã superlotou. Estado de Bogotá, estado em Lima, no Peru, estádio de futebol em algumas nações do mundo, superlotava quando ele ia pregar. Então a maior prova de que ele estava correto na sua fundação e no seu trabalho, na sua direção ministerial, é o próprio fruto da igreja. Agora vem o menino e escuta o que eu vou dizer, porque eu vou dizer, sem sombra de dúvida eu vou dizer. O menino vem e com muita educação, lábia, oratória, hermenêutica, homilética, sabedoria, ele está colocando que o missionário estava errado em muitas coisas. Para um bom entendedor, 1,, basta. E eu quero dizer para vocês, o missionário não estava errado em nada. Só não estou fazendo esse vídeo para vocês ficar contra o menino, que o menino é muito educado e gente boa. O pastor Loivão é uma pessoa boa. A cantora Débora é uma pessoa boa. Mas esse negócio não vai dar certo, irmãos. Não vai dar certo porque isso não é de Deus. Mudar o sistema doutrinário da igreja agora não é de Deus. Não é de Deus. De forma que tinha que manter o que foi feito e melhorar as coisas que precisavam ser melhoradas no culto, obreiros corruptos, essas coisas tinha que tirar. Voltando comigo aqui ao assunto. Aqueles rapazes que estão junto com ele ali, tem um que está com o cabelo bem moderno, assim, super moda. Para Deus é Amor, super moda. Para a Igreja Assembleia de Deus, isso aí já extravagou. Vocês estão entendendo? Para os outros ministérios. Então, super moda, os rapazes estão falando uma linguagem de gíria. Linguagem de gíria, inclusive o Davi Miranda Neto está falando linguagem de gíria, galera, e sabe, não é, para mim não é um problema, não vai pensar como me escandalizar de forma alguma, mas para a Igreja Deus é Amor é um impacto muito grande. Essa linguagem deles de gíria, como é que eles falam ali, galera, mano, é nós, estamos juntos, não vai me vir em mente, você ouve lá que você vai perceber. Então aquilo ali, outra coisa que o Davi Miranda Neto diz ali, é que roupa não interfere na igreja, que roupa é costume da igreja, e que a Igreja Amor tinha costume dos obreiros aparecer de terno. Ô meu irmão,
Não é questão de costume ou não costume. Um obreiro tem que se portar com decência no altar da igreja. Senão daqui a pouco a Deus e Amor de São Paulo, a Sede Mundial, através do seu Regenere, vai estar que nem a Batista da Lagoinha no show Nets Fantasy, ou a próxima fantasia, jogando luzes de camisa preta, camiseta e calça jeans, e não tem mais aquele respeito indumentário para se manter e se portar no altar. Entende o que eu estou dizendo? Você vai transformar a Sede Mundial numa Batista da Lagoinha, porque você está dizendo que roupa não tem nada. Claro que tem a ver. Não é que roupa salva, não é que gravata prega. A gravata não prega, eu posso pregar de camisa de manga longa sem gravata e Deus me usar da mesma forma. A gravata não prega, o paletó não prega, não santifica ninguém, mas a indumentária de um obreiro de respeito é ir para o altar, no mínimo social, bem apresentado. Vai me questionar nisso? De forma alguma. Você vai num banco, o gerente está bem vestido. Agora, claro, querem mudar. Até as jornalistas agora é para aparecer de minissaia, mostrando os bustos, porque nós vivemos o tempo do fim, onde o espírito do anticristo permeia a terra. Os jornais que era para aparecer mulheres bem vestidas social, blazer, hoje elas aparecem com degotes avantajados, tem alguns países que já estão aparecendo seminuas para chamar a atenção do público. Porque o espírito do anticristo permeia a terra, mas na igreja faz-se parte da indumentária. O paletó e a gravata faz parte do obreiro, do músico. Agora, isso veio muito através dos músicos, porque o músico não pode usar paletó, porque tem que tocar e impede dele mexer na haste do violino, que aparece conversa. Quantos cantores seculares mundanos se apresentam, maestros de fracle, de paletó e de gravata, e não reclama disso? Foi tudo desculpa para introduzir esse liberalismo dentro da igreja. A indumentária num obreiro é muito exigido. Biblicamente faz sentido sim. Não é a gravata e paletó que prega, mas a indumentária faz parte de um obreiro que tem temor a Deus para se apresentar. O menino aí, ele está se apresentando sempre de blusa, né, o Neemias? Blusa com capuz. Nada contra usar uma blusa com capuz. Meus filhos eu compro esse capaz. Agora, andar com capuz na cabeça achei errado, porque aí você está já entrando num sistema de quem está fugindo de um trabalho. Nem sempre, mas se não há necessidade de frio extremo de usar um capuz, ou se você usa por vício, isso puxa muito a sistema de quadrilha, de pessoas que gostam de esconder o rosto. E até a própria polícia manda tirar o capuz quando faz uma abordagem em pessoas para lhes... como é que se diz aqui? Fazer uma inspeção na pessoa que está sendo abordada. Eles mandam tirar o capuz, olhar para cima, ficar para eles identificar o rosto. Então não estou contra a roupa do rapaz. Pode usar uma blusa de moletom, uma blusa com capuz, pode. Mas se apresentar na igreja, programa radial, ou em qualquer lugar que você vai se apresentar como ministro, de forma alguma. Já que ele é jovem, usa uma blusa de capuz. Eu não uso uma blusa de capuz, mas compro para meus filhos, não vejo nada de mal. Mas para o dia a dia, para a escola, para o trabalho. Agora, isso não é roupa de um líder. Eu faço uma pergunta para vocês: quem é Davi Miranda Neto usando aquela blusa de capuz? É alguém que está nomeado futuramente para suceder quem? Missionário Davi Miranda. Agora você olha o perfil indumentário e doutrinário do missionário Davi Miranda e o perfil do Davi Miranda Neto. E aí você me diz para mim se eu não tenho razão. Algum não me chame de legalista, extremista, porque quem tem o Espírito de Deus está entendendo onde eu quero chegar. Então o que eu quero chegar? A estrutura indumentária, espiritual, de oração, de vida com Deus Davi Miranda precisa ser seguida na sucessão por alguém que tema e respeite o ministério do missionário que já partiu, para dar sucessão a esse trabalho tremendo, porque essa membraiada, esses membros inúmeros da Deus e Amor, inúmeros, eles amam muito a figura do missionário e o trabalho dele. Então, se o Davi Miranda não saber se apresentar agora, o Neto, ele vai dar um choque nessas pessoas que respeitavam o missionário, porque o próprio missionário pedia isso, pregava isso. Então, o que custa esse rapaz chegar respeitando, reverenciando o que o avô dele fazia? Não custa nada. Essa é a minha visão. Minha visão crítica, com muita educação, com muito respeito e com muita temor diante de Deus. Então o que eu quero dizer? Aqueles rapazes que estavam ali junto com ele, apresentando a live do projeto Regenere, que trabalha a Sede Mundial, um com o cabelo grande, o outro vestido, eles estão vestidos com roupas ali que não é adequada para um programa radial, nem para uma live de Facebook, onde eles vão falar em nome da igreja. Aquilo ali é roupa para o dia a dia. E eu quero dizer para vocês que por muito menos que aquilo, o cancioneiro de Cristo foi cortado da igreja por um cabelo que nem aquele, ou talvez mais pequeno. Por muito menos que aquilo, o Everaldo foi questionado como cabeludo da dupla Edivane e Everaldo. E tantos outros casos que eu conheci quando vivi dentro da igreja, que acompanhei e sei de realidade. Então hoje esses rapazes parecem irmãos, esses membros antigos da igreja vão ficar com raiva.
vão ficar desorientados, vão ficar nervosos. E isso aí, o culpa é de vocês que não estão sabendo lidar com a situação. Vocês precisam lidar com jeito com essa situação. Vocês precisam dar seguimento ao que a igreja sempre viveu e fez. Não vai funcionar esse sistema moderno, novo de vocês, implantado na igreja Deus é Amor. Porque a igreja Deus é Amor, ela é única, ela não nasceu com esse perfil de liberalismo. Ela não nasceu para ser uma igreja liberal, mas vocês vão transformar ela numa igreja bem liberal. E pode ter certeza, porque eu conheço. Isso aconteceu com a Assembleia de Deus, após a partida do grande homem de Deus, missionário Daniel Berg, Narving. As pessoas vão lutando, até que conseguem infiltrar dentro da igreja o liberalismo. Esse espírito do diabo, na pessoa do anticristo, ele ganha mais força que os próprios membros em massa fiel da igreja. Esse espírito vai entrando. É uma força maligna muito forte que vai arrebentando a porta, vai estourando o trinco e vai entrando aos pouquinhos, e daqui a pouco a liderança não consegue mais ver. Por isso que a liderança da igreja tem que ser muito vigilante, e de qualquer ministério, no sentido doutrinário, segurando a moral da igreja, o respeito da igreja, a vida da igreja, a ética, tudo tem que segurar com o maior respeito. Então essas são as minhas observações. A fala de gíria, que eles querem trazer, implantar, é um veneno para a igreja. Já aqui no meu estado não deu certo. O sistema novo, o culto novo, o regenere, que é reavivar, trazer algo novo, dizer também que a igreja do passado não tinha uma mocidade ativa é um pecado muito grande, que a maioria dessas pessoas que estão hoje com 40, 50 anos foram jovens da igreja Deus é Amor, e eram jovens com temor, meninas e rapazes com temor. Claro que sempre teve aquele grupo que ficava na rua, como tem na Assembleia, aqueles 60%, 70% de jovens que não querem nada com Deus, querem namorar, fusarcar e fazer todo tipo de atrocidade dentro da igreja. Me escuta aqui que Deus está falando contigo, tá certo? Essa gente sempre foram gente que não estão preocupados com santificação, com vida moral, com respeito, em agradar a Deus. Sempre existiu, sempre vai existir. Então não precisa de um regenere ou de uma linguagem moderna para atraí-los de volta para dentro da igreja, ou para atrair aqueles que não estão dentro da igreja, tá certo, meus irmãos? Então preste muito bem atenção no que eu estou dizendo. É um perigo essa nova fase que a igreja Deus é Amor vai passar. Esse período de transição, que ele está dizendo que é uma transição. Ele usa versículos bíblicos, ele tem muita sabedoria, ele está sendo apoiado pela própria mãe, pelo próprio pai, e ele é um rapaz de sabedoria. O sermão que ele deu pós-morte do missionário, naquela noite que o missionário morreu, foi um dos sermões mais lindos. Ele falou com muita sabedoria sobre a vida do missionário, como ele conhecia o missionário. Então vocês têm muito cuidado, que o rapaz tem potencial sim para distorcer muita coisa, e tem potencial para ele, se ele quisesse, permanecer nos passos do missionário Davi Miranda, porque ele, como neto, não é como você e eu tive muitas participações, vivida com o missionário, muitas conversas, antes de ir para o exterior, voltava, ia para o exterior, conversava com ele, mas esse rapaz, muitas das noites, viu o missionário orando, conviveu, almoçou, jantou, vivia na casa do missionário. Então ele tem conhecimento do missionário para fazer o bem, ou até mesmo o mal, contra o sistema doutrinário da igreja Deus é Amor. Agora deixa eu falar uma coisa a mais que eu não posso me esquecer. Aqui no Rio Grande do Sul, na Assembleia de Deus, existia uma igreja que tinha o mesmo sistema doutrinário da Deus é Amor, por incrível que pareça o mesmo. Eu não vou falar em nomes, porque eu estou ao vivo e eu tenho que preservar a minha pessoa e a fala no YouTube. Mas tinha uma igreja que tinha o mesmo sistema doutrinário da igreja Deus é Amor. E o ancião da igreja, um assembleano, 100% doutrina fundamental e doutrina do corpo. E ele conseguiu arrastar 7.000 membros num setor de uma grande cidade aqui do estado do Rio Grande do Sul, chamada Novo Hamburgo. Ele arrastou 6 para 7.000 membros no ministério dele. E chegou o tempo da jubilação, ele ficou envelhecido, enfraqueceu, não conseguiu mais cuidar da igreja, e ele tinha o mesmo sistema doutrinário do missionário. Ele era contra todas essas práticas que a igreja hoje, a Assembleia de Deus, está exercendo, e ele pregava contra, e a igreja cresceu com ele. Os membros da igreja Assembleia de Deus dessa região, desse setor de Novo Hamburgo, era conhecido na rua, na forma de se portar, de andar, de se vestir, de trajar. Bom, meus irmãos, quando ele jubilou, ele deixou a igreja para um sucessor da família, um sobrinho. O sobrinho, na reunião que assumiu, rasgou o regimento interno que ele tinha colocado na igreja, que ele entregou para o próprio sobrinho na sucessão. Rasgou o regimento interno e disse que aquilo era coisa do velho, que era coisa do passado, que não era preciso mais ser vivido aquilo no tempo dele e no ministério dele, que ele tinha novas ideias, que ele ia modificar, modernizar muitas coisas, que a igreja precisava ser modernizada. Resumindo para vocês aqui, essa igreja caiu em descrédito,
em muitas divisões, em muitas contendas, mais de 20 divisões deu num setor, pessoas indo embora, a igreja caiu de 6.800 membros, 7.000 membros, para 2.500, 3.000 membros. A curto prazo, no ministério de sucessor, a nível de 2, 3 anos, 4 anos. Bom, o sucessor que sucedeu decaiu com a igreja e depois foi trocado, já não está mais ali. Mas o que eu quero dizer com isso? Não funciona um sucessor que não segue os passos daquele que ele está sucedendo. Não funciona um sucessor que chega e chuta para a lata do lixo ou para a rua, para o monturo, tudo aquilo que o seu líder anterior criou e estabeleceu na igreja, através debaixo de oração, de jejum, de orientação, de busca, de pedido a Deus e de muito tempo com Deus de intimidade para colocar. A pessoa não pode chegar e rasgar o regimento interno. Não estou falando daquela carteirinha, vocês entendem? Estou falando do regimento doutrinário. Não pode jogar aquilo no lixo e dizer que isso nós vamos mudar. Então, esse foi o mal dessa liderança da Assembleia de Deus, e essa vai ser o mal da liderança da Deus e Amor. Por quê, meus irmãos? Porque quem sucede alguém tem que ser como Elias. Elias era o leão dos profetas. Elias quebrava tudo, chutava tudo, destruía as imagens, xingava, gritava, falava na cara de todo mundo que as pessoas tinham que ouvir. O Eliseu era mais calmo. O Eliseu era um sucessor que não tinha o mesmo jeito de Elias pastorear, mas tinha o mesmo temor e o mesmo respeito doutrinário que Elias. Você entende? Quando Geazi autorizou Eliseu a cobrar, quando espalhou o sal na água do mar para restaurar as águas que estavam matando o gado e ferindo a plantação, o Geazi disse: meu mestre, você pode receber valores altos por esse milagre que está fazendo, os fazendeiros estão te dando. O que Eliseu disse? Eliseu se mantinha pautado e pausado no ministério de Elias. Eliseu disse: não foi isso que Elias ensinou. Elias, antes de partir, ensinou que nós não deveríamos ter lucro algum usando da palavra de Deus, que nós deveríamos se manter. Então, o que eu quero dizer com isso? O bom sucessor é aquele que sucede a liderança anterior, que não bagunça com o que o líder anterior fez e que vai estabelecendo o seu ministério com respeito, baseando e observando aquilo que a igreja já vivia. Você está entendendo? E o que é preciso melhorar para melhora da igreja, sim, ele vai melhorando, mas ele não mexe no suporte daquilo que ele sabe que já deu certo. Então esse é um grande sucessor. Esse é Eliseu sucedendo o ministério de Elias. Então tem muitas coisas que eu poderia falar, muitas coisas que eu sei que vou ficar deixando a desejar, porque não vai me vir em mente, mas essa é a minha fala. O que o pastor Davi Miranda Neto quer fazer, ele ainda não tem ministério pastoral, porque eu nunca vi ele cooperando primeiro. Ele vai ter que começar de certo como diácono, mas de certo já vai entrar como pastor, porque filho de pastor, na família Miranda sempre era assim. O Daniel Miranda, o Sora, o Lorival galgou ministério, todos eles já eram um apóstolo, pastor direto. Então, tá certo que eles tiveram a vida como missionário, foram crescendo junto, tudo bem, não estou nada a acontecer, pastor, mas esse menino aí, eu não sei de ministério pastoral, de diaconato, de auxiliar, de cooperador, nada, eu não sei. E de repente aparece do nada como pastor. Também não tem nada contra ele suceder o ministério, nada, mas que ele tenha temor e respeito pelo ministério que ele está assumindo, porque eu não sei se eles já esqueceram a pessoa que era Davi Miranda, a figura que ele era, a forma que ele levantou a igreja, cavando poço, resistindo perseguições, sendo caluniado, difamado. Eu não sei se eles têm conhecimento da comunhão, da intimidade que esse homem tinha com Deus. É claro que muitas coisas eu já disse e continuo dizendo, ele errou como humano, porque todo ser humano erra, mas o ministério dele é um dos maiores ministérios da última hora, então alguém tem que ter respeito para suceder a liderança dele, tá certo? Não é de qualquer forma, não. Não estou dizendo que ele está fazendo de qualquer forma, mas a forma que quer mudar, a forma que está dando a entender para a igreja não é correta. Até porque o missionário, deixa eu falar isso, eu não ia falar aqui porque eu vou falar no nome de outra pessoa e os irmãos vão ficar pedindo vídeo. Não me peça vídeo sobre Johnny Manche, não me peça. Ele está tocando o trabalho dele, o problema dele é que acerta com Deus, vai tocar o trabalho dele em paz. Mas por que o missionário admirava o Johnny Manche? Johnny Manche tinha muitas coisas que eu não concordava, assim, de xingar o povo, tudo, precisava melhorar um pouco, mas ele seguia um pouco dos passos do missionário. Eu pergunto a vocês, será que o Davi Miranda Neto segue os passos do missionário e prega verdadeiramente o que o missionário gostaria que ele pregasse? Vocês entendem? Então é isso que eu quero dizer, porque em várias reuniões da sede mundial, intermináveis, onde eu estava cansado lá, sofrendo com sede e tudo, o missionário cansou de dizer: a igreja Deus é Amor precisa se manter como ela é. E eu estou temendo que a igreja Deus é Amor vai ficar uma igreja mundana.
E ele já sabia que a igreja ia se tornar uma igreja mundana porque ele temia. E se esses líderes não cuidar, vai se tornar uma igreja como as demais. Agora eu te pergunto, eu não estou aqui como legalista, em defendendo Deus e amor, nem Assembleia, nada. Eu sei o que é sistema doutrinário para a minha vida. Mas a nível da Deus e amor, que sempre pregou e sempre defendeu coisas que até nem precisava pregar, que eram algumas coisas que entraram na área do extremismo, vai ficar muito ruim o rapaz sair dos passos do missionário, de repente, do minuto para o outro, e começar a infiltrar coisas novas. Coisas liberais que nunca teve na igreja, vai causar um impacto muito grande na vida da Igreja de Deus e Amor. O que eu penso? Eu penso que as mulheres da Igreja de Deus e Amor não poderiam pintar o cabelo, não poderiam cortar a ponta dos seus cabelos, porque o missionário sempre foi contra. Não poderiam chegar aí de unha pintada, né, moderninhas, além de estar separado dos seus próprios maridos, estão cooperando, nada contra. Se está em paz com Deus, não está vivenciando sozinho, vai. Mas cuidado, essa mulher não pode ser muito exemplo na igreja, seja da família, de onde for. Não pode se infiltrar um sistema novo, porque a igreja sempre foi contra, o missionário sempre foi contra. Que história é essa? De agora começar a aparecer com todo tipo de prática para uma igreja Deus é amor? Não, ela sempre foi diferente. Até porque o missionário sempre falava que a Assembleia de Deus era mundana, que as outras igrejas eram mundanas e que era para cuidar. Então isso está acontecendo dentro da própria família. Então, irmãos, tenham muito cuidado. Vocês que são da IPDA, vocês que estão me ouvindo, muitos membros foram cortados por menos e a igreja vai prestar conta. Não adianta vir dizer que chegou aí e que querem mudar, que o missionário tinha um ministério, que eles vão ter outro, que o que era para aquela época, o que era para aquela época, o rapaz fala muito o que era daquela época, hoje é outro, as coisas são outras, a liderança do meu avô foi uma, a minha é outra. Não, senhores, o evangelho não tem prazo de validade, irmãos. Eu entendo que tem coisas que precisa melhorar na igreja, mas modernizar e mundanizar usando de álibi esse negócio da época não vai dar certo. Não é de Deus, porque a época do missionário é a mesma época tua, vocês viveram juntos, tanto é que você estava no velório dele quando ele partiu, não tem aquela época era um e essa época é outra. Vocês estão me entendendo? Como esse negócio tem que pensar e repensar? Está errado. Não tem época do missionário e época dele, não existe, o evangelho é um só. Aquilo que ele ensinou deve ser seguido. As práticas que a Igreja de Deus e Amor precisava melhorar no sentido de dinheiro, não vender objeto dentro da igreja. Aí ele já está dizendo que vai ter camiseta para o projeto Regenere. Vão de novo vender camiseta, vender chaveirinho. Isso aqui para você tirar dentro da Deus e Amor. É venda de objetos, vendas excessivas de livraria dentro da igreja, comércio, esse culto de revelação interminável, esses cultos de reteté, de bagunça. Isso que é para você tirar dentro da Deus e Amor. E deixar manter aquela Igreja de Amor do começo, de respeito na oferta, no dízimo, de respeito nos dons de Deus, de respeito na forma de ministrar. Isso que precisa melhorar na Igreja de Deus e Amor, não melhorar a doutrina. A doutrina da Igreja de Deus e Amor é uma doutrina muito boa. A Igreja de Deus e Amor era admirada a nível de mundo por causa do sistema doutrinário. Uma igreja que ainda hoje não permite o divórcio, né? Então vocês precisam lutar pelo que é bom dessa igreja e melhorar aquilo que precisava tirar. Sim, precisava. Tinha uma mulher que não podia ir para o serviço de bicicleta, que era doutrinada dessas coisas, e muitas coisas precisavam melhorar. Muitas coisas no campo doutrinário precisavam melhorar, mas não mexer na doutrina da igreja. Tá certo, meus irmãos? E para nós encerrar a minha fala, eu quero ler com vocês o que está escrito por um sucessor que vai suceder um ministério de alguém. Olha só aqui, Josué capítulo 1, quando Josué vai suceder o ministério de Moisés, está escrito assim, ó. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Olha só aqui, pastor Davi Miranda Neto, para você seguir as pisadas do seu avô. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Escuta o que eu vou dizer. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo, Josué. Não te abandonarei nem desampararei. Aí aqui no versículo diz assim, ó, um versículo de incentivo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Pastor Davi Miranda Neto, eu não tenho nem
Me perdoe eu estar me dirigindo a vocês, não tem nada a ver com o ministério, com a igreja, mas é uma palavra de muito incentivo, com muito respeito a vocês, com muito respeito de um pastor que tem experiência com Deus, tá certo? O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: assim como eu fui com o Davi Miranda, se você for um sucessor a nível dele, eu serei contigo. O que Deus está dizendo para Moisés, para Josué? Josué, assim como eu fui com Moisés, não é que vai ter vida boa, Moisés. Josué, tu vai ter as mesmas lutas de Moisés, tu vai ficar enfermo, tu vai lutar com os demônios, com o inferno, com os faraós, com os mares da vida, tu vai lutar com tudo, mas eu serei contigo. Sabe o que Deus está dizendo para o Davi Miranda Neto? Se você suceder, porque você é um candidato à sucessão futura, você já está se engajando. Se você for se você fizer assim como eu fui com o missionário, eu serei contigo. Tu terás os mesmos problemas, as mesmas enfermidades, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, as mesmas questionamentos, as mesmas perseguições, mas eu serei contigo. Assim como eu fui com o missionário, serei contigo, se tu tão somente olhar e observar as palavras desse livro, a sã doutrina da igreja. Não é difícil de entender, meu Deus. Vocês estão entendendo? Deus está dizendo: Moisés, Josué, tu não vai ser diferente dele, não. Tu não vai ser um bambambam. Tu não vai ser isento de lutar, de ter enfermidade, de ter problema. Tu vai ser próspero, tu vai ser abençoado, mas tu vai ter lutas também. Tu também vai lutar cara a cara com o faraó, com o mar vermelho, com as lutas dessa vida. Com os escorpiões no deserto, com as serpentes, tu vai lutar também. Então é isso que Deus está dizendo para um bom sucessor. Ó. Porque tem gente que acha que vai suceder e vai ser mil maravilhas, mar de rosa, de forma alguma. Você vai ter que pagar o preço na oração, no jejum, na consagração. Você vai ter que botar a cara no pó. Porque os anteriores botaram. E para você levar esse povo até a terra prometida, Josué, você vai ter que pôr a cara para bater a cara no pó também, entende? E aí Deus segue dizendo assim, ó: tão somente esforça-te. 2 vezes Deus fala, anima para se esforçar e reanima, porque Deus sabe que a batalha é ferrenha. Diz assim, ó: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que ela. Sabe o que Deus está dizendo? Não gosta de extremismo nem de liberalismo. Não tem que ser muito esse extremismo que nem tinha Moisés, o missionário, e não tem que ter esse liberalismo regenérico como você tem. Tem que andar no centro da palavra. Deus não gosta de extremismo nem de liberalismo. Deus está dizendo para Moisés aqui, ó: eu serei contigo, Moisés. Mas sabe o que Deus está dizendo também? Ó: tão somente te esforça. Te esforça e tenha cuidado de fazer tudo conforme Moisés fez, viu, Josué? Eu uso aqui a pessoa do Davi Miranda Neto e do missionário Davi Miranda em memória como Moisés e Josué. Te esforça e faz como Moisés fez. Porque se tu não fazer como Moisés fez, tu vai cair no deserto e vai desfalecer no meio da estrada. Tu não vai chegar na Canaã terrestre, viu, Josué? E aqui para nós Deus está dizendo assim: se tu não te esforçar e não fizer como os líderes anteriores das igrejas, seja a presidência da igreja que você esteja, estou falando aqui que Deus é amor, mas seja a igreja que for, se você não fizer como os anteriores, Daniel Bergo, Narving, você não vai chegar na Canaã celestial. Te esforça e segue e faça o que meu servo Moisés fez. E transliterando para os dias de hoje, trasladando-nos para hoje, para dentro da igreja, está dizendo assim: faça o que Daniel Berg fez. Faça o que o Narving fez, viu, presidentes da Assembleia? Aqui está dizendo para Deus Amor, viu, presidentes que vão suceder Davi Miranda? Faça o que o Davi Miranda fez. Não muitas coisas que esses líderes também são humanos e eram, mas eu digo no sistema doutrinário. Seguindo para nós concluir, para o vídeo não ficar muito extenso. Diz assim, ó: não te desvia da minha lei nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde quer que tu ir, seja na cidade, seja num plenário da justiça, seja no altar da igreja, seja na rua, onde você que for, você se conduza prudentemente, nem para a esquerda nem para a direita, porque Deus quer que nós andamos no centro da sua palavra. Se vai para extremismo, passa para o lado de seita. Se vai para libertinagem, liberalismo, passa para o campo da imundície, da carne e do pecado. E Deus não quer essas coisas nos seus filhos, nem na sua igreja. Vamos encerrar. Não se aparte da tua boca o livro da lei, a palavra de Deus hoje no tempo da graça. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? É uma pergunta para encerrar. Deus está dizendo: não te mandei eu, Josué? Não te mandei eu? Esforça-te. Aqui já é uma ordem, tem bom ânimo. Não pasma, não fica pasmado dentro das outros problemas. Não pasma, porque o homem de Deus vai ser perseguido. Não pasma. Nem te espantes, não fique espantado com os problemas da vida, com a vida. Não te espanta. Não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer
que andares. Esta é a palavra não para IPDA, é a palavra de Deus para vocês todos nessa tarde de hoje. Aonde quer que você esteja nesse mundo grande, aleluia, gigante, grande de Deus. Não interessa o continente, o país. Eu quero que você fale no rodapé do vídeo aonde você está me ouvindo. Não pasma, não te espante, não te decline nem para a esquerda nem para a direita. Cuida em toda a lei de Deus, no livro da lei, que é a palavra de Deus no tempo da graça, a Bíblia Sagrada. E não fica pasmado nem espantado, porque Deus está te dando ordem, está te mandando você permanecer naquilo que você aprendeu. E Deus será contigo e prosperará o teu caminho por onde quer que tu ande. Quer ser próspero? Quer estar firme com Deus? Siga a palavra como ela é, meus irmãos. Tá certo? Quero fazer uma pergunta para o meu filho que está aqui no carro comigo, para ele ter uma participação bem pequenina. O que você tem a dizer sobre esse negócio, você que tem 14, 15 anos, que é bem instruído, estudado, está já praticamente indo para o ensino, para o segundo modo do ensino fundamental, concluindo o ensino fundamental para ir para o ensino médio, está com 14, 15 anos. O que você tem a dizer? O cristão jovem, fiel a Deus, ele deixa de ser moderno quando ele tem uma linguagem irrepreensível, uma linguagem que Paulo fala a Timóteo? Ele deixa de ser moderno ou ele tem que falar uma linguagem do mundo hoje para ganhar alguém ou para se tornar uma pessoa moderna? Não precisa, porque as pessoas já compreendem o jeito que tu vai falar, entendeu? Não existe mais esse negócio. O certo, o correto é, então, manter-se com a linguagem que Paulo ensinou a Timóteo. Sim, porque além de conquistar o respeito das pessoas, elas vão gostar mais de ti, elas vão se aproximar mais de ti, se tu manter uma linguagem correta e respeitosa. Até porque uma linguagem de gíria é uma linguagem do mundo, a linguagem que não convém ao servo de Deus. Sim, como é que vai usar gíria na igreja? Por exemplo, na escola onde tu estuda, qual é que é a linguagem dos jovens do mundo, que são aqueles bem eufóricos, bem mundanos, o que mais que eles falam lá? Só para os ouvintes do canal Bíblia Informa, não precisa nem mostrar teu rosto, outro dia eu vou mostrar o meu filho, mas o que eles costumam dizer lá? Junto com gíria? Qual é as palavras de gíria da mocidade do mundo? A maioria é palavrão. Palavrão e tamo junto, é nós. Valeu, falou. Valeu, falou. Mano. Essas coisas assim. Então, irmãos, não é que isso é um pecado meu Deus, está aí para criticar. Não é isso. É que o cristão, não há necessidade de um jovem da igreja falar gíria. Não há. Não há necessidade de um jovem da igreja se vestir de forma mundana. Ele pode ter roupas de jovem, eu não estou aqui generalizando. Ele pode usar sua roupa de jovem. Ele pode andar bem vestido, mas não quer dizer que para mim andar na moda eu tenho que falar gíria. Eu posso ser moderno sem falar gíria. Eles estão dizendo que a igreja precisa modernizar para ganhar os jovens. Eu posso ser moderno usando uma roupa decente, como jovem, um sapato, uma botina de jovem, bem na moda. Eu posso andar com um blazerzinho, com a camisa social, com a camiseta de jovem, de gola V, bem bonitinha, e alcançar o jovem falando a minha linguagem sábia de um cristão verdadeiro. Tá certo? Que Deus abençoe, irmãos. Em Cristo, aleluia, a minha vontade aqui é de bradar aqui dentro, irmãos. De bradar, de gritar. Em Cristo jamais seremos enganados. Em Cristo jamais seremos confundidos. Fuja dos pregadores que têm o discurso moderno, que tem a distorção da palavra. A Bíblia na mão de um obreiro é um perigo, irmãos. A Bíblia tem duas facetas, ela é uma espada de dois gumes. Eu posso usar a Bíblia para mim levar as pessoas ao céu e posso usar a Bíblia para levar as pessoas ao inferno, a própria Bíblia, porque a Bíblia mal interpretada é um problema sério na mente e na cabeça de uma pessoa que não consegue entender a interpretação bíblica. Você percebe hoje no rodapé dos vídeos, não julgueis. Não julgueis, não serão julgados. Tira o argueiro que está no teu olho, para depois, tira a trava no teu olho para depois tirar o argueiro. Isso tudo está sendo mal interpretado. Não é questão de julgar. Outra coisa que o pastor novo aí tem falado muito é sobre amor e graça. Amor e graça é tudo que nós precisamos, mas cuidado com essa nova explicação de amor e graça quando ela vem de uma forma que ela vai ferindo os princípios doutrinários. Vocês estão entendendo? Amor e graça, justiça e paz andam junto. Até tem uma mensagem do pastor, que era meu pastor anteriormente, há muitos anos atrás, que ele pregou em todo o mundo, que é a justiça e a graça, a misericórdia. O versículo que me esqueci, não me vem em mente agora, mas vocês vão entender. Que a misericórdia, a graça, a justiça e a paz, uns se beijaram e os outros se encontraram. É o encontro da misericórdia com a justiça, e da graça e da paz, do amor. Esse é um tema mais ou menos
dessa performance aí. Então isso anda junto, irmãos. Não existe amor sem justiça. Não existe justiça sem amor. Porque se não tiver isso junto, caminhando, num nível nivelado, isso vai ferir um lado. Então que Deus tenha misericórdia e em Cristo jamais seremos enganados.